Deus, aleluias. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de João, capítulo 4, no versículo 7. Amém? Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Engrandecido e exaltado seja Ele. Amém? Que Ele cresça, que eu diminua, que nós venhamos diminuir, né? Todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? João 4, a partir do versículo 7. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. O título todos já conhecem, né? A mulher samaritana. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que pede, dai-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó? Maior do que Jacó, o nosso pai? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Podeis assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Que todo ladrão da palavra, meu Deus, seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor venha falar através da minha boca, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra é uma palavra até mesmo conhecida. Mas o interessante da palavra de Deus é que ela se renova todos os dias. Louvado seja Deus. Jesus, ele estava passando com seus discípulos. E ele decidiu pedir os seus discípulos para poder ir comprar alimento. E Jesus ficou ali, na fonte, ficou ali naquele poço, esperando, né? E ali chegou uma mulher samaritana para poder colher, pegar a água. Então Jesus disse para aquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher se assustou. Por quê? Jesus, sendo judeu, ele não conversava com o samaritano. Era costume dos judeus não conversar com o samaritano. Mas nós sabemos que Jesus, ele é diferente. Porque Jesus, ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele não faz acepções de pessoas. Muito pelo contrário. Jesus, em todo o tempo, enquanto ele esteve nessa terra, ele anunciou. Ele deu testemunho. Ele mostrou para todos nós que ele não era um ser humano qualquer, mas ele era o próprio Filho de Deus. E Jesus, ao indagar aquela mulher, ele diz: dai-me de beber. Talvez hoje, Jesus, ele esteja batendo em cada porta de cada coração nessa noite, pedindo a cada um de nós: dai-me de beber. E você? Você tem dado de beber ao Mestre? Será que nós temos proporcionado ao Senhor a nossa adoração? Louvado seja Deus. Porque quando Jesus, ele quer fazer morada em um coração, ele primeiro bate na porta.
Ele não é igual ao nosso adversário, que quer ser como um ladrão, que vem para matar, para roubar e para destruir. Não. Ele não vem quebrando porta, derrubando janela. Não. Jesus, ele é delicado. Louvado seja Deus. Ele é perfeito. Primeiro, ele bate. Se você quiser abrir a sua porta, ele entra e ali ele faz morada. Sabe, para a gente ter um relacionamento com Jesus, é necessário primeiramente que a gente ouve a palavra dele. Porque segundo a palavra nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes na nossa caminhada, nem sempre nós vamos ter, talvez, as palavras sábias para falar com aqueles que estão ao nosso redor. Mas, através do nosso testemunho, as pessoas vão poder contemplar Jesus Cristo, que habita em minha e também na sua vida. Aleluias, louvado seja Deus. E talvez, vão existir pessoas que só vão enxergar Jesus através do nosso comportamento. E nós, como nós temos nos comportado como cristão? Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas lutam atrás dos bens materiais, querem todo o tempo ganhar dinheiro, conquistar e vencer, tentando preencher aquele tal vazio. Mas a palavra também vem dizer que tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. É como correr atrás do vento. Porque tudo ficará aqui. Muitos constroem riquezas e, no final de contas, nem sabe para quem vai ficar. Mas nós temos que ter sabedoria para nos esforçarmos e construirmos riquezas lá no céu. Riquezas das quais elas nunca nos serão tiradas. Quando aquela mulher viu que Jesus queria de beber, ela se assustou. Por que ela se assustou? Porque como pode um judeu falar com uma samaritana? Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Jesus, ele veio para mostrar para a gente que ele não vê como nós vemos. Nós que somos carnais, nós vemos só aqui, ó, o físico. Mas Jesus, ele vê no mais íntimo do ser humano. Ele vê o mais íntimo da alma, da mente do ser humano. É o Senhor que nos conhece lá na nossa casa. É o Senhor que nos conhece lá dentro do quarto. É o Senhor que sabe dos nossos momentos de aflição. É o Senhor que sabe dos nossos momentos de desespero. É o Senhor que sabe e conhece os nossos medos. Porque nós somos seres humanos. E isso faz parte do ser humano. Ter medo, ter preocupação. Isso tudo faz parte da natureza humana. Aleluia. E Jesus, ao indagar aquela mulher, ele tem a seguinte surpresa. Por que ele tem uma seguinte surpresa? Porque aquela mulher, ela veio para mostrar para nós, até mesmo nós mulheres, que nós podemos sim fazer a diferença nessa terra. E Jesus, ele pôde falar e anunciar o que ele veio fazer nessa terra. O que Jesus veio? Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aquela mulher, ela teve a oportunidade ali, meus irmãos, que no momento que Jesus pediu ela a água, ela disse: eu não posso dar a água para um judeu. Mas Jesus, ele disse: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria água,
e eu te daria a água da vida. Uma água que você nunca mais teria sede. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Essa água, Jesus, ele veio dar a cada um de nós. Quando nós anunciamos a palavra de Jesus Cristo, nós estamos, além de beber da água da vida, nós estamos desejando com que o outro também receba aquilo que nós recebemos. Louvado seja Deus. Nós estamos levando o outro a refletir o quão maravilhoso é estar na presença do Altíssimo. Aquela mulher, ela não sabia com quem que ela estava conversando, mas ela pôde conhecer que aquele homem era diferente. E ela disse: como você pode me dar desta água, sendo que o poço é fundo? E Jesus disse para ela: vá e busque o seu marido. Aleluia. E Jesus, na sua infinita misericórdia, ele toca no mais íntimo do nosso ser. Sabe por quê? Porque ele nos conhece. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele conhece todas as nossas limitações. Ele conhece todas as nossas dificuldades, porque ele é Deus. Ele nos sonda. O diabo, para saber qual é os nossos medos, nós temos que falar para outra pessoa, para ele ouvir. Mas Jesus não. Jesus sonda o nosso pensamento. Jesus nos conhece no mais íntimo. E aquela mulher, ela disse para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e este que está com você também não é seu. Sabe, aquela mulher, ela pôde ver que ela estava falando com alguém diferente. Que ela estava falando com um profeta de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós conseguimos alcançar misericórdia. Porque Ele é fiel, Ele é único, fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Aleluia. Sabe, eu não sei o que tem nos prendido nessa noite. O que tem te prendido, o que tem te travado no plano espiritual. Mas Jesus, Ele me trouxe aqui nesta noite, aleluia, para anunciar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele veio para falar com cada um de nós que nós podemos confiar nele. Que nós podemos lançar todos os medos, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Louvado seja Deus. E aquela mulher viu que verdadeiramente ela estava falando com alguém diferente. Será que a pessoa do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa caminhada, aquele vizinho do nosso lado, será que ele tem visto Jesus na nossa vida? Como que as pessoas têm nos enxergando nessa correria? Será que quando alguém vem nos desabafar conosco, nós temos palavras sábias ou palavras que vai destruir mais ainda as pessoas? Porque uma palavra, ela é capaz de levantar a autoestima, de levantar o ego de uma pessoa, sim. Mas também uma palavra, ela é capaz de destruir. Ela é capaz de levar a pessoa a um mais profundo abismo. Jesus, Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Alguém, se eu com certeza oferecer para vocês um alimento hoje, e eu não colocar sal, vocês vão virar para mim e falar: credo, Karen, eu não vou comer dessa comida não. Por quê? Porque ela não tem sabor. Mas quando nós colocamos um pouquinho de sal no alimento, esse sabor que é original do alimento, ele vai ser
ressaltado, ele vai ser demonstrado. E assim somos nós. Quando nós somos colocados em determinada situação, o Senhor nos coloca para nos provar, para nós anunciar, como está escrito em Marcos 16, ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Aleluia! Então nós temos que cumprir o ide de Jesus. No momento que aquela mulher ouviu e viu que Jesus era o Filho de Deus, ela teve uma indagação no seu mais íntimo, no mais íntimo da sua alma, onde ela pergunta a Jesus, onde nós devemos adorar a Deus? E eu digo para vocês, onde nós devemos adorar a Deus? Aleluia. Aquela mulher, ela tinha uma preocupação dentro de si. Por mais que em todo o tempo aquela mulher quis preencher o seu vazio, penso eu, até mesmo em relacionamentos, né? Pelo fato dela já ter tido 5 maridos. Muitas vezes a gente quer preencher nosso vazio com as coisas deste mundo. Muitos querem preencher o vazio numa comida, come. E depois vem com aquele pesar. Ai, por que eu comi tanto? Outros querem preencher o vazio fazendo exercício físico. Faz. Mas o vazio continua ali. Outros querem trabalhar. E trabalha, achando que vai preencher o vazio. Mas somente Jesus é o único que preenche o nosso vazio. Aleluias. E aquele que tem a oportunidade de conhecer a Jesus, ele deve receber Jesus como a melhor riqueza que existe na face dessa terra. Porque nenhum outro morreu no meu lugar. Nenhum outro entregou a sua vida para morrer por você. Nenhum outro. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas, elas têm a mania de achar que consegue vencer tudo sozinha. E no momento do desespero, em vez de contar para alguém, em vez de pedir alguém em oração, ela logo fala, não, eu vou conseguir. E eu vou vencer sozinha. E às vezes as preocupações são tantas, as dificuldades são tantas, que a pessoa acaba se perdendo ao longo do caminho. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, a palavra do Senhor diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós temos que saber que quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos para Ele todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, todas as nossas frustrações. Porque Ele é o único que tem cuidado de nós. Ele é o único que pode trazer a resposta para nossas perguntas. Aleluia. Ele é o único que pode nos levantar. E além disso, meus irmãos, Ele nos permitiu ser filhos de um pai. Um pai que, através do seu Filho unigênito, foi lançado a semente. E essa semente veio, morreu, germinou, cresceu e deu muitos frutos. E os seus frutos são chamados filhos, a qual eu estou falando nesta noite. Vira para o seu irmão do seu lado e diga, você é filho de Deus. Você é fruto da semente. Então, se você é fruto dessa semente, meu irmão, deixa essa semente crescer. Deixa Jesus te usar. Não permita que o diabo venha dizer que você não é capaz. Porque Jesus veio e te escolheu desde o ventre da sua mãe. Aleluias! Glória a Deus! Santo, santo, santo és o Senhor. Glória a Deus. Ele nos escolheu. Porque Ele viu em você capacidade. Jesus, Ele nunca vê como o homem vê. Mas Jesus sempre, Ele acredita em nós, Ele sempre vê o mais além de nós. Então, não se limite no que você vê hoje, mas creia. Porque o verdadeiro profeta, meus irmãos, ele profetiza para si mesmo em primeiro lugar. Aleluia.
Se você não tem palavras de bênção para profetizar na sua vida, como você vai lançar bênção na vida do seu irmão? Se você não tiver bênção para contar de si, nós temos que profetizar. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou obra do acaso. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Então, quando o inimigo vir tentar lançar pensamentos malignos em sua mente, repreenda no nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu autoridade de expulsar demônios, de curar enfermos. E se bebemos alguma coisa, mortífera, desde que nós não sabemos, esse não fará mal nenhum a nós. Aleluia! Porque nós somos diferentes. O Senhor nos deu autoridades. Assim como deu aos servos deles lá no passado, Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Então não permita que nada nem ninguém venha te diminuir. Lembra de quem você é filha. Lembra de quem você é filho. E você é filho de Deus. Hoje, esse mês, né, meus irmãos, nós estamos comemorando, né, nós estamos falando a respeito do Setembro Amarelo. A respeito da prevenção contra o suicídio. Sabe, muitas indagações vêm na mente do homem. São muitas perguntas mesmo, muito questionamento. Mas saiba que Jesus é o único que pode nos dar resposta. Aleluia. E nós carregamos tudo aqui. Nós temos o manual de instrução. Aqui na palavra, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós conseguimos adquirir o conhecimento que vem do trono de Deus. Quando nós pedimos ajuda em oração para um irmão, você não está mostrando fraco, não. Muito pelo contrário. Você está mostrando que você é forte. Porque o verdadeiro soldado, ele nunca abandona um amigo seu. Muito pelo contrário. Às vezes, até mesmo ferido, ele se esforça para poder ajudar. E assim somos nós. Por mais que nós estejamos enfrentando lutas e perseguições, nós sempre estamos preparados para poder interceder uns para com os outros. Aleluia! Aleluias! Porque assim, Jesus ele reverteu o quadro de Jó, quando Jó intercedeu pelos seus amigos. Assim também somos nós. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que exercer a autoridade que Deus nos deu. Mas às vezes você vai dizer, irmã Karine, como que eu posso confiar? Eu tenho um medo de eu falar com o irmão e o irmão vir até mim e fazer fofoca ao meu respeito. Então, meus irmãos, se não tem comunhão entre os irmãos, precisamos orar. Porque um corpo, ele não fala com o pé, não fala com a mão. Você viu como a cabeça estava fedendo hoje? Não. Todo o tempo, nós andamos em comum acordo. E assim é o povo de Deus. Nós não temos que fazer divisão, muito pelo contrário. O Senhor nos chamou para ser multiplicadores. O Senhor nos chamou para cumprir o ID. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Então, onde quer que nós estejamos, que nós possamos anunciar. Aquela mulher, logo que ela recebeu a palavra que veio do trono de Deus, logo que ela percebeu que Jesus é o Filho de Deus, Jesus, ele pôde dizer, no versículo 23, quem tiver com a sua Bíblia aberta. Vou começar a partir do versículo 22, amém? Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela mulher achou que, onde ela estava com aquela indagação em seu coração, onde nós devemos adorar a Deus? Sabe, você veio hoje, nós viemos hoje para a casa do Senhor para adorar a Ele. Em primeiro lugar,
para prostarmos diante dEle e dizer que Ele é santo, e dizer que Ele é maravilhoso. Nós viemos para poder dar a água para aquele que nos pedimos, achando que nós estamos apenas dando, que é a verdadeira adoração. Mas quando nós adoramos ao Senhor, a palavra nos diz que aquele que adora ao Senhor, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. Então, quando nós entregamos ao Senhor a nossa verdadeira adoração, quando você canta, como foi louvado aqui, com todo o seu ser, com todas as suas forças, com toda a sua alegria, com todo o seu entendimento, você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Você está entregando ao Senhor o que você tem de melhor. E todos nós temos que entregar ao Senhor o que nós temos de melhor. Não preocupe com o irmão que está na sua direita ou à sua esquerda, mas preocupe de quando você se entregar, vir para a casa do Senhor, você possa entregar a sua verdadeira adoração. Porque Jesus, Ele nos chamou para que nós todos tenhamos vida e vida em abundância. Nós temos que entregar para Ele a nossa verdadeira adoração. Nós temos que entregar a Ele o que nós temos de melhor. E aquela mulher, além de entregar o seu melhor e poder conhecer Jesus em espírito e em verdade ali naquele momento, poder receber a sua salvação, ela foi até os seus amigos. Ela foi até a cidade dela, até os samaritanos. E através do seu anúncio, todas aquelas pessoas puderam receber também a salvação. Então, meus irmãos, vamos anunciar. Vocês receberam presentes nessa noite, assim como receberam também presentes nas noites e todas as vezes que vocês cultuam o Senhor. Então não guarde o presente só para vocês, não. Não vamos guardar o presente somente para nós, não. Porque tem pessoas ao nosso lado precisando de uma palavra. Precisando que você abra a sua boca e anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Precisando até mesmo de falar, Jesus te ama. Então, vamos parar de dormir espiritualmente e começar a acordar. Vamos parar de achar que, hoje eu fui na igreja, amanhã eu cochilei o culto todo, amanhã eu vou voltar e vou adorar melhor. A gente não sabe se o amanhã vai existir. Então, todas as vezes que nós entrarmos diante daquela porta, ou até mesmo em casa, adore ao Senhor com tudo que você tem. Entregue para o Senhor o que você tem de melhor. Porque a verdadeira adoração, ela move o trono de Deus. Em Apocalipse diz que as nossas orações, elas sobem ao Senhor como perfume, como incenso diante do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo és o Senhor, aleluias. E nós temos que orar, nós temos que adorar, porque a nossa oração ela é preciosa diante de Deus. Então eu convido os irmãos para se colocar de pé.